Deus está nesse lugar, você crê nisso? E esse é o motivo para nós agradecermos a Deus. Apesar da vida não ser fácil, de dificuldades, desequilíbrios, mas esse é o ano das conexões. E às vezes coisas como falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidade, começam a trazer um desequilíbrio, começam a trazer angústia, começam a muitas vezes nos fazer ou pensar em desanimar. Mas é interessante que quando a gente olha para a Bíblia e para a palavra de Deus, muitos desses desequilíbrios da vida atual, eles na verdade, eles começam não em circunstâncias como essas que eu citei, mas via de regra, e ao olhar para a Bíblia a gente percebe isso, eles estão relacionamentos que estão desajustados. Até porque não tem erro. Quando o relacionamento com Deus está enfraquecido, a gente acaba perdendo o centro. Quando o relacionamento com a gente mesmo, ele não vai bem, está adoecido, a gente acaba... Quando o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta estão quebrados, a gente acaba perdendo comunhão, acaba perdendo a missão, o senso de propósito. E é interessante que nesse ano das conexões, nós estamos chegando ao final do mês de maio, quase a metade do ano, já passou, né? Uau! Nós estávamos outro dia falando do adeus ano velho e feliz ano novo, já estamos já com os olhos no final de 2026 e ali 2027, eu quero convidar você nessa manhã a dar uma pausa e a refletir sobre algumas conexões vitais. Algumas conexões vitais que podem te ajudar a manter na vida através dessas conexões que tratam dos seus relacionamentos. E quando a gente pensa nisso, as palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, nos versos de 34 a 40, eles nos ensinam de uma maneira muito profunda quais são essas conexões vitais e como nós podemos investir nesses relacionamentos que nos ajudam a equilibrar a vida. Então eu quero pedir a você, por gentileza, que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e eu quero ler com você os versos de 34 a 40. Mateus 22, versos de 34 a 40. Enquanto você procura, deixa-me dar aí um pano de fundo do que está acontecendo. Jesus está em Jerusalém, está nos dias finais, antes da sua crucificação, e ele tem consciência disso. Os líderes religiosos estão tentando colocar prova, o texto vai falar disso. E é interessante que eles adoravam mandamentos, regras, eles achavam que a vida equilibrada, ou a vida ia funcionar se as pessoas obedecessem bem as regrinhas. Pode, não pode, faça, não faça. E eles fazem perguntas para Jesus, não porque eles querem aprender. Eles fazem perguntas para Jesus porque eles querem encontrar alguma falha nas palavras de Jesus. E é nesse contexto, então, que um deles chega para Jesus e pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. Leia comigo então o texto, Mateus 22, a partir do verso 34, que vai dizer que ao ouvirem que, ou dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A sua própria palavra, que o Espírito de Deus traga vida para essa palavra, para o meu e para o seu coração. Havia muitos mandamentos e muitas tradições na época de Jesus, muitas interpretações, como nos dias atuais, né? Você quer ter uma vida feliz? Faça isso, 7 passos para aquilo, 8 passos para aquilo, 8 mandamentos para isso ou aquilo. Sabe que quando esse intérprete da lei, ou esse doutor da lei, faz uma pergunta perguntando sobre mandamento, Jesus não dá só um mandamento. Mas a resposta de Jesus é muito poderosa, porque Jesus ele vai, na resposta dele, revelar para nós uma estrutura de uma vida diante de Deus. Mais do que uma regra,
Jesus dá para aqueles homens ali, para aquelas pessoas que estão ali, deixa para nós uma estrutura. Jesus mostra que a lei e os profetas, eles serão sustentados, aquilo que Deus espera de nós, serão sustentados em relacionamentos que estão colocados em ordem. Relacionamentos que são vividos de uma forma equilibrada, o que eu chamaria de conexões vitais. E é interessante que a resposta de Jesus apresenta para nós 3 atitudes fundamentais de uma vida equilibrada diante dos desafios que aquelas pessoas enfrentavam e os desafios que nós enfrentamos hoje. É como se eu me perguntasse, uma vida equilibrada diante de Deus, como é que a gente pode, qual é o maior mandamento? Como é que a gente faz para poder experimentar tudo que Deus tem para nós hoje? Jesus então fala, bom, mais do que um mandamento, vocês precisam ter 3 atitudes. Cultivar relacionamento profundo com Deus, desenvolver relação saudável e construir relacionamentos maduros com as pessoas à sua volta. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós, para eles e para nós essa manhã? É que vida cristã equilibrada, uma vida equilibrada, não é uma vida sem problema. Se eu perguntar a qualquer um de vocês enquanto eu tomo água, quem aqui não teve nenhum problema em 2026? Levanta a mão e dá glória a Deus. Nenhum. Que silêncio. Achei que vocês tinham uma vida melhor, né, que a minha. Vamos dizer que eu sou muito ruim? Quem aqui não teve semana? Vamos encurtar, fica mais fácil, né? Nenhum problema essa semana. Levanta a mão e dá glória a Deus. Eu vou parar por aí para não estar em depressão, né? Começar a lembrar dos problemas, dos boletos, das dificuldades. Sabe, vida cristã não é vida sem problema. Sabe o que é vida cristã equilibrada? Na vida real do Evangelho de Jesus? É uma vida com relacionamentos que estão no lugar certo. Uma vida equilibrada não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com relacionamentos no lugar certo. Por isso eu quero ministrar o seu coração nessa manhã sobre essas 3 conexões vitais, elementos que ajudam a equilibrar a vida. E Jesus ensina para nós isso, em primeiro lugar, dizendo que uma vida equilibrada, ela começa com um relacionamento profundo com Deus. Ele diz isso no texto, no verso 37. A primeira resposta, qual é o maior mandamento? Qual é a base de tudo? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É interessante que antes de falar do próximo, e talvez aquele homem estivesse perguntando qual é o maior mandamento, como é que a gente tem que fazer, ele diz a primeira coisa de tudo. Tenha uma vida equilibrada, investindo no relacionamento profundo com Deus. Antes de falar da relação com o próximo, antes de falar das demandas da vida, antes de falar de relações humanas, de qualquer outra coisa, Jesus começa com Deus. E deixa-me dizer para você, isso é decisivo. Porque você sabe disso, ter dinheiro, estar com saúde e tal, mas se a sua relação com Deus estiver, dificilmente você terá uma vida equilibrada. Porque a vida ela perde o equilíbrio quando Deus deixa de ser o centro do relacionamento mais importante da sua existência. A vida ela perde o eixo. E é interessante que Jesus diz assim, você quer ter uma vida equilibrada? A primeira conexão vital que você precisa ter é com Deus. E deixa eu dizer para você, não é qualquer conexão. Jesus não está falando de vir à igreja. Jesus não está falando de religião. Jesus não está falando de mandamento, de ritual. Ele fala de amor. E você que caminha comigo já há alguns anos sabe que amor não é sentimento, amor é... Ele vai dizer então, ame o Senhor agora. Não é para dizer, Senhor eu te amo. Ele diz não. Ame o Senhor, o seu Deus, de uma forma profunda. E de que forma que Jesus diz que a gente tem que amar a Deus? O que está no texto? Com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Por que Jesus está... Porque se relacionar com Deus de todo o coração envolve todos os seus afetos, todas as suas emoções, todos os seus desejos, todas as suas prioridades. Relacionar-se com Deus, com toda a sua alma, envolve essa profundidade, essa identidade. Isso que a gente acabou de experimentar, que ao cantar essa canção, você não percebeu a presença de Deus de uma forma mais profunda nessa última canção, não? Para mim foi algo diferente. Essa ideia da alma é algo mais do que a emoção, do que o sentimento. É algo que vai no seu interior, você não sabe explicar. Amar você.
Aquilo começa a preencher você. Mas Jesus diz, você precisa fazer isso também com entendimento. Relacionar-se com Deus com todo entendimento envolve seus pensamentos, suas escolhas, seu discernimento. Deixa eu dizer para você, não adianta tentar organizar a sua vida, seu relacionamento com Deus. Não é que não seria bom, não adianta mesmo. Não adianta organizar a sua vida. Sabe, tem gente que está buscando paz, está buscando direção, está buscando equilíbrio, está buscando sabedoria, mas vive espiritualmente distante da fonte de tudo isso. Você quer ter paz, a fonte está em Deus. Você quer ter sabedoria, a fonte está em Deus. Você quer ter equilíbrio, a fonte está em Deus. Você quer ter direção, a fonte está em Deus. É por isso que tem gente com a vida tão desequilibrada. Porque a vida se torna muito pesada quando Deus é tratado apenas como um recurso de emergência. A vida se torna muito pesada quando o relacionamento com Deus, só se investe nele quando a coisa pega, quando não tem dinheiro, quando está desempregado, quando vem a doença. Por isso que Jesus diz, ei, não é uma oração, não é uma religião, não é uma igreja, não é um culto, mas é um relacionamento. Ame a Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Invista no relacionamento diário com Deus. Para pensar, quando é que você mais procura Deus? É quando está tudo bem, aperta. É quando a coisa aperta. Quando é que você ora mais? Quando é que você até lembra que tem que ler a Bíblia? Quando é que você para de ouvir e começa a ouvir louvor, começa a ouvir canções de adoração? Quando é que você muda a sua playlist? Né? Quando a coisa aperta, a gente muda até a playlist. Tira... Tá lembrando? Aí começa até a ouvir o worship. Começa até a assistir os cultos, a playlist da IBG. Até lembra que tem uns gospel. Eu vou ouvir um gospel aqui, porque a coisa está tão pesada, eu vou ouvir uns louvor para dar uma aliviada. Quem nunca? Sabe, deixa eu dizer para você, a gente procura Deus quando a crise chega. A gente gosta de procurar Deus, é fácil quando a porta se fecha, quando o coração aperta, quando as forças acabam. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Ele está chamando para algo mais profundo. Ele está dizendo, você quer ter uma vida equilibrada? Começa a buscar Deus, não apenas em momentos difíceis, mas começa a caminhar com Deus em todos os momentos. Sabe, o grande problema é que a gente pode manter hábitos religiosos, escute isso. Você pode até manter hábitos religiosos e ainda assim viver com o coração distante de Deus. Do que eu estou falando? Do que Jesus está falando? Você pode até falar sobre Deus. Tem muita gente que fala sobre Deus, mas não fala com Deus. Falar sobre Deus é um ato religioso. Falar com Deus é uma experiência divina. Falar sobre Deus é diferente de falar com Deus. Tem muita gente que fala muito sobre Deus, mas não fala com Deus faz. Você pode servir na obra de Deus, mas não tem intimidade nenhuma com Ele. Tem gente que serve a Deus, mas não tem intimidade nenhuma com Ele. Eu acho engraçado, como é que serve a alguém que não conhece? Tem muita gente que acha que está servindo a Deus, mas está servindo a si mesmo, a sua vaidade, ao seu gosto. Deus está servindo ao que você gosta de fazer. Está servindo às suas paixões, aos seus talentos, às coisas que você curte, mas o seu discurso é que você serve a Deus. Sabe, você pode servir, você pode até defender verdades bíblicas e falar sobre muita coisa da Bíblia, mas não viver isso que você defende. É por isso que Jesus começa com um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quando esse relacionamento está desalinhado, todos os outros relacionamentos vão sofrer. Sem Deus no centro, você pode buscar outros lugares, outras pessoas. Mas o equilíbrio que você precisa para a sua alma, para a sua vida, para as suas emoções, você só pode encontrar em Deus. Sabe quando é que uma vida equilibrada começa? Uma vida equilibrada começa quando o seu relacionamento com Deus deixa de ser periférico e passa a ser a prioridade. Não é tem que se obrigar a ler a Bíblia, orar, ouvir a respeito de Deus. Quando isso não é só mais uma coisa na sua agenda, a sua vida vai ser equilibrada. Por quê? Porque não há equilíbrio profundo sem comunhão com Deus. Não tem uma direção que possa ser segura sem você ouvir Deus, sem parar para escutar o que Ele dizer.
Esquece! Não vai ter força verdadeira sem dependência de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa manhã, e que Jesus disse para você nessa manhã é: você quer ter um relacionamento que equilibre a sua vida? Lembre que uma vida equilibrada, ela começa com um relacionamento profundo com Deus. Não é fazer coisa para Deus, falar sobre Deus, defender as coisas de Deus. Mas é falar com Deus, ter relacionamento com Deus e começar a viver o que Deus te ensina a viver. Talvez sua vida esteja fora do eixo, porque o seu relacionamento com Deus, talvez porque você não tem um relacionamento com Deus. Você só o encontra aqui uma vez por semana quando chega a esse lugar ou assiste essa celebração no campus online. Talvez sua vida esteja desequilibrada porque faz muito tempo, você fala muito sobre Ele, porque você não fala com Ele. Talvez sua vida esteja desequilibrada porque você ouve vozes, ouve as notícias, você ouve os influenciadores, você lê livros, mas tem muito tempo que você não para ouvir Deus e o que Ele tem para dizer para você. Conexões vitais. Lembre que uma vida equilibrada, ela começa pelo relacionamento profundo. Isso é escolha. Deixa-me dizer algo que eu vi essa semana que foi muito poderoso. Tem gente que quer viver uma vida de espiritualidade, uma vida com Deus, com a unção da aranha. Como é que é? A unção da aranha. Tem crente que vive e quer viver a vida com Deus com a unção da aranha. Sabe o que é a unção da aranha? Alguém já pegou a mensagem? Não. O que remete à questão da aranha? Hã? Homem-Aranha. Pegou a visão? Quem é Peter Parker? Vocês não pegaram a referência? É um moleque como qualquer outro. É o cara do Homem-Aranha. Gente, depois vocês vão ver, vão relaxar, vão ver série, vão ver desenho. É um moleque como qualquer outro, que vivia uma vida normal. Um Zé. Era um Zé. Mas de repente, e naquela noite ele foi picado por uma aranha diferente. E aquele moleque comum, de repente ele acorda, ele sobe parede. Ele acorda, ele tem força extraordinária. Ele acorda, ele tem uma audição super sensível, uma visão aguçada. Uau! Spider-Man, Spider-Man. Tem crente que vive assim. Tem crente, tô até animado, Spider-Man tá derrubando tudo aqui. Tem crente que acha que é assim. Quer equilibrar a sua vida e acha que da noite para o dia vai acordar forte, vai acordar equilibrado, vai acordar tendo firmeza para tomar decisão, para enfrentar os problemas da vida. Isso não existe. Relacionamento com Deus é processo. Não existe uma oração que vai te fazer ficar mais espiritual, mais forte. Não existe uma unção na Bíblia para isso, para você ficar mais espiritual. Não existe. Isso não é uma capacitação que vem de Deus. Isso você constrói no relacionamento diário com Ele. Tem gente que acha que depois de vir num culto, numa campanha, por isso tem tanta gente atrás de culto, de campanha, pulando de igreja em igreja, ministério em ministério, comprando envelope, fronha, subindo monte. Não existe isso. Vida equilibrada é muito profunda, irmão, desculpa. Não existe uma aranha gospel que vai picar você e você vai acordar. Isso é processo. Jesus disse, você quer ter uma vida equilibrada? Diariamente invista numa relação de amor com Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Invista nisso. Invista nisso. Mas há uma segunda coisa que Jesus diz. Ele diz que depois disso, você precisa entender que uma relação equilibrada, ela exige uma relação saudável consigo mesmo. E a ordem é essa mesmo. Porque o verso 39, ele diz, ame o seu próximo como a... Quando Jesus fala do próximo, ele inclui a expressão muito importante, como a si mesmo. Jesus está nos lembrando que tem uma relação entre a forma como eu lido comigo mesmo e como eu lido com as pessoas. Por que muitas vezes a minha relação no casamento é desequilibrada, com os filhos é desequilibrada, no trabalho é desequilibrada, com os vizinhos é desequilibrada? Porque não existe equilíbrio, não existe uma relação saudável com você mesmo. Sabe, deixa eu dizer para você, Jesus não está falando de egoísmo, Jesus não está falando de individualismo, Jesus não está falando de narcisismo. Jesus está mostrando que uma vida equilibrada passa por uma relação saudável com você mesmo diante de...
Tem muita gente que se relaciona mal com os outros porque se relaciona mal consigo mesmo. E não adianta tapar o sol com a peneira. Tem gente, e talvez está aqui nessa manhã, que está no campus online, que não consegue se perdoar. Falando o tempo todo por algo que aconteceu, que continua a acontecer. Tem gente que não tem uma vida equilibrada porque não consegue reconhecer os seus limites. Tem gente que não tem uma vida equilibrada porque define a vida pelos erros que cometeu. Tem gente que não é equilibrada porque vive presa à comparação. Não está sempre comparando, sempre comparando. Tem gente que não tem a vida equilibrada porque está pronta para cuidar de todo mundo, mas não para cuidar de si mesmo. Sabe, mas Jesus chama a gente nessa manhã para uma visão muito equilibrada. Ele diz que o caminho cristão é aprender a se enxergar corretamente diante de Deus. Então deixa-me dizer algo para você da parte de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Como eu não conheço você, não conheço a sua história, não conheço as suas dores, receba isso como um recado de Deus, talvez para de novo para a sua vida. Depois de investir numa relação profunda com Deus, preste muita atenção e receba isso do coração de Deus essa manhã em nome de Jesus. Primeiro, você não é Deus, então entenda, você tem limites. Receba isso. Você não é inútil. Não, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se Ele te criou, Ele tem um propósito para você. Ei, deixa eu dizer para você, não importa o que você fez, o pior que tenha sido, você não é pelo seu pecado, porque você pode ser alcançado pela graça de Deus e te fazer recomeçar. A sua identidade não está lá. Ei, deixa eu dizer para você que talvez lide com comparação. Você não precisa viver da aprovação das pessoas, porque a identidade está firmada no Senhor. Guarde isso, relação saudável com você mesmo. Quando você começa a aceitar a verdade ou as verdades que Deus diz sobre você. Eu sou pecador, você é pecador. Mas eu começo a ter comigo mesmo quando eu reconheço os meus pecados, mas sem cair em condenação, porque eu recebo o que a palavra de Deus diz em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus disse isso. Se eu tenho uma relação profunda com Ele, não há condenação. Não porque eu tenha feito, não porque eu não vá pecar mais, mas porque a minha vida está em Cristo. Sabe? Reconheça seus limites sem viver frustrado. Reconheça seus dons sem ser arrogante. Fraquezas, mas sem desistir. Reconheça o seu valor, mas sem vaidade. Sabe? O desequilíbrio geralmente começa a aparecer até para gente que tem conexão e relação boa com Deus. Por que tem gente piedosa, gente crente, gente que ama Jesus e muitas vezes tem uma vida desequilibrada? Porque tem um relacionamento profundo com Deus, mas não tem uma relação equilibrada ou uma relação saudável consigo mesmo. Sabe, quando você não aceita os seus limites, sabe o que acontece? Você acaba se sobrecarregando. Você acha que tem que cuidar do mundo, fazer tudo, que você nunca vai se cansar, você nunca vai desanimar, você nunca vai se frustrar. Você tem limites. Quando você não trata as suas feridas, sabe o que acaba acontecendo? Você machuca outras pessoas, porque às vezes você está tão machucado e para se defender, você machuca o outro. Com medo de ser machucado de novo, você fere o outro com palavras, com atitudes. Quando você não reconhece as suas responsabilidades, qual é o seu papel, você acaba terceirizando as culpas. Mas a culpa foi dele, foi a mulher que tu me deste, a culpa é sua, porque você fez isso é que eu faço aquilo, é porque fulano faz isso é que eu faço aquilo, aí eu sou assim porque é a minha mãe, porque é o meu pai, porque é o Lula, porque é o Bolsonaro. Está sempre terceirizando. Era isso. E deixa-me dizer, talvez o mais pesado, quando você não recebe a graça de Deus, você vive preso à condenação, como alguém que carrega uma bola de ferro no pé e não consegue andar, não consegue viver. Sabe, quem não aprende
diante de Deus, geralmente se perde na culpa, na comparação ou na necessidade de aprovação. Então, deixa eu me dar algumas dicas práticas amanhã. Algumas atitudes práticas, muito simples. Primeiro, reconheça seus limites. Entenda que você não consegue carregar tudo, você não consegue resolver tudo, você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai controlar todas as situações. Dizer eu preciso descansar, eu preciso de ajuda, não é sinônimo de fraqueza, é de maturidade. Dizer eu não estou aguentando mais, não é fraqueza, é maturidade. Quer uma outra dica prática sobre o que Jesus está dizendo? Cuida da sua alma. Não adianta ter uma agenda muito produtiva e a sua alma está destruída. E cuidar da alma não é egoísmo, é a vida que Deus confiou a você. Quer uma outra dica prática? Abandona a comparação em nome de Jesus. Porque a comparação adoece a identidade. Sabe o que ela faz? Ela faz você desprezar o que Deus está fazendo na sua história. A comparação faz você desprezar o que Deus está fazendo na sua história, porque você está muito ocupado olhando para a história da outra pessoa. E por fim, seja qual for a situação que está consumindo você, nessa manhã receba a graça. Permita que a graça de Deus alcance as suas feridas. Antes de amar o seu próximo, ame você mesmo. Tenha uma relação saudável com você mesmo. Com as coisas boas, com as coisas ruins, com os acertos, com os erros. Relacionar mesmo não é viver para si. É aprender a viver diante de Deus com verdade, com humildade, com responsabilidade e com graça. Mas em terceiro e último lugar, Jesus vai dizer para nós que uma vida equilibrada se relacionamentos maduros com o próximo. Tem gente que vem bem até aqui. Relacionamento com Deus, tal, relacionamento comigo está muito bem resolvido, mas quando eu tenho que me relacionar com outras pessoas, até porque tem gente que testa o nosso equilíbrio, né? Tem gente que testa mental, emocional. Tem gente que testa a nossa espiritualidade. Mas o problema é que assim, tem gente que não consegue viver bem consigo mesmo, e aí é um problema. Você consegue resolver, e nesse processo, e é por isso que Jesus coloca nessa ordem, você precisa primeiro a base, relacionamento profundo. Segundo, relação saudável com você mesmo. Agora se prepare, se você está vivo, se você quer ter relacionamento que equilibra a vida, ele diz, ame o próximo. É interessante que ele diz que o doutor da lei só pergunta o primeiro, qual o maior? Está bom, não adianta só se relacionar com Deus, você não está numa bolha. Tem outro mandamento que está linkado com esse. E ele fala, o segundo mandamento é semelhante a esse. O que ele está dizendo? O relacionamento com Deus não pode ser separado do relacionamento com as pessoas. Você já viu tão espiritual aqui dentro, que tem uma aura, uma glória, um negócio assim sobrenatural, mas passou naquelas portas ali, o sangue de Jesus tem poder. Tem que lidar com gente, com a família, com o trânsito, com o chefe, aí a coisa desanda. Com Deus está perfeito, sou grato, Cristo, Jesus, isso é lindo. Deus é maravilhoso, mas pisa no meu pé para você ver. Me fecha no trânsito, me empurra. Fula fila na padaria. Pega aquela vaga que eu ia estacionar e você no shopping. Depois de eu estar 15 minutos procurando ela. Vou parar por aí, né? O tremor do Senhor está subindo aqui. Eu estou lembrando de umas coisas que não é de Deus. Não. Deixa eu dizer para você, gente. Vida equilibrada não é vida isolada. Não tem como. Eu vou cuidar da minha espiritualidade. Vou cuidar bem de mim mesmo. Mas você precisa se preparar para ter uma relação madura. E essa é a expressão. Percebe? Deus tem que ser profunda. Relação com você mesmo tem que ser saudável. Mas relação com o próximo
precisa ser profunda. Às vezes não vai ser nem tão saudável assim, mas ela tem que ser madura. Existe uma grande diferença. Você não vai ter relação profunda com todas as pessoas. Às vezes a relação com as pessoas não é uma relação tão saudável quanto deveria. Mas ela precisa ser madura para a sua vida não perder o equilíbrio. Sabe, não é isolamento, é comunhão. Não é fugir das pessoas, é transformação na forma como você se relaciona. Vida cristã equilibrada, ela precisa aparecer aonde? Em casa, na igreja, no trabalho, nos conflitos, nas conversas difíceis. Sabe, é possível ter uma linguagem religiosa muito bonita e imaturo. Tem gente que conhece muito a Bíblia, mas fere os outros com uma facilidade para dizer para Jesus, eu te amo, é um espetáculo, mas para dizer um monte de coisa que está do seu lado, a língua é um... É aquelas armas .12 que tem um negócio... Aperta uma vez o gatilho, eu não entendo de arma, mas não tem uma arma assim que você aperta o gatilho... Não tem uma arma assim, Nilton? Tem, né? Vou perguntar aos universitários aqui. Tem umas armas que você só aperta uma vez, antigamente. Na época, né? O pessoal mais antigo, você fica tec, 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 tec. Não estou fazendo apologia à arma, não. Estou usando só uma alegoria. É melhor, mas foi o que veio à mente agora. Porque tem gente que é assim. Tem gente que aperta só uma vez o gatilho. E a língua... Mas a linguagem, assim, quando está com Deus... Tem gente que canta muito sobre Deus, mas trata mal a família dentro de casa. Tem gente que... mas não sabe agir com mansidão. Tem gente que serve na igreja, mas vive quebrando relacionamentos ao seu redor. O que Jesus está querendo dizer aqui é que se a gente quer ter uma vida equilibrada, a gente precisa entender que a nossa fé não pode ser só vertical. A nossa fé tem que ser exercida nos relacionamentos horizontais. Sabe, relacionamento com Deus precisa formar a maneira como a gente trata o próximo. E deixa eu dizer para você, relacionamentos maduros, por isso que a ideia de maturidade não é relacionamento de conflito. Não existe isso. Não, então agora eu tenho que sorrir para querida, tudo bem, tudo bem. Você está atrasado, a última vaga no elevador, a pessoa entra na sua frente, olha para você, ainda faz aquela carência e diz, ai que lindo, vai. Está aqui, né, está tentando, correndo, ir para o metrô, tentar entrar no metrô, a pessoa está te empurrando, está te assediando, você diz, não, está tudo bem, aleluia. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando de profundidade e nem de ser saudável. Mas ele... Relacionamentos maduros não são relacionamentos sem conflitos, são relacionamentos conduzidos por gravidade, perdão, paciência, responsabilidade e serviço. Você percebeu que algumas dessas coisas você e eu não conseguimos gerar naturalmente? Sequência. Tem coisas que a gente precisa investir no relacionamento profundo com Deus, saudável com a gente mesmo. Tanto que Deus possa produzir esse fruto em nós quando for necessário. Para que o Espírito Santo de Deus, lembra de Gálatas capítulo 5, Paulo diz, o fruto do Espírito é, você pode fazer a lista comigo? Paciência, bondade, mansidão, longanimidade. Aí lá vem ele, domínio próprio. Gente, vida real. Tem relacionamento que você luta. E para não perder o equilíbrio, você precisa investir no relacionamento saudável com você mesmo. Para que quando for necessário, o Espírito Santo possa fazer com que você tenha um relacionamento maduro com as outras pessoas. Quando você aprende, não é que é fácil, você aprende a ouvir antes de reagir. Quando você não, sem justificar tudo, só diz eu errei, me perdoe. Não é eu errei mais. Eu errei mais, não é eu errei, me perdoe. É quando você confronta com amor e não para ferir o outro. É quando você discorda sem desumanizar a relação que você discorda. É quando você escolhe construir pontes ao invés de alimentar muros. Sabe, Jesus diz assim, ame o seu? Dizer para você, próximo não é apenas quem pensa igual a você. Na vida real, o próximo não é quem pensa igual a você.
O próximo não é apenas quem te trata bem. O próximo não é apenas quem faz parte do seu círculo de amizades. O próximo é quem Deus coloca no seu caminho para que a sua fé se torne atitudes concretas. Por isso é que tem gente que é muito equilibrada no seu é muito bem resolvida e tem uma relação saudável consigo mesmo, mas é completamente desequilibrada nas relações com as pessoas. Porque não é madura. E deixa-me dizer para você o que Jesus está dizendo, o que ele coloca. O camarada perguntou qual é o maior mandamento. Ele diz, o maior é Deus. É importante quanto esse. Tem um outro que tem o mesmo peso desse. Sabe por quê? Porque a qualidade do seu relacionamento com Deus, ela precisa aparecer na qualidade do seu pessoas. Não me venha ser espiritual só aqui no seu relacionamento. Jesus está dizendo, não adianta essa espiritualidade. Fácil, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Relacionar bem com Deus, se você investir, vai ser fácil. Sabe, então deixa eu te fazer algumas perguntas, talvez para te ajudar nessa. Como é que você tem tratado as pessoas mais próximas de você? A sua família está recebendo o resto e o cansaço do que sobra no fim do dia, no fim de semana? Você tem ouvido com atenção? Ou só responde com pressa? Ou o que as pessoas têm te dito? Você tem pedido perdão quando erra? O orgulho não deixa você fazer isso. Você tem perdoado quando te pedem perdão como você foi perdoado? Ou você se acha e está tão mal resolvido que você acha que as pessoas não elas não são dignas disso? Você tem construído relacionamentos ou só mantido contatos? Você tem sido, aonde você chega, uma presença que traz cura para o ambiente? Ou você é uma fonte de peso para a vida das pessoas, que quando você chega as pessoas dizem, nossa, de novo, fulano vai? Beltrano? Sabe, isso revela um pouco. Revela um pouco de como está o equilíbrio das nossas relações. Sabe, tem muita gente que deseja uma vida equilibrada, mas não é a forma como se relaciona com as pessoas. É por isso que o tema dessa palavra é conexões vitais. Relacionamentos que equilibram a vida. Sabe, grande parte da saúde da pessoa passa pela saúde dos seus relacionamentos. Pessoa espiritualmente madura, quem sabe falar de Deus, cantar, serve na igreja, é alguém cuja presença comunica graça, verdade e cuidado. Sabe, Jesus termina essa palavra dizendo, verso 40, por favor. É interessante que ele faz um resumo, né? A preocupação do sujeito. Tem que vir na igreja ou não tem? Pode beber ou não pode? Tem que vir nos 2 cultos ou em um só? Tem que decorar versículo ou não? Tem que vestir saia ou calça? Ou não? Pode bater palma ou não? Ele está preocupado com regras. Ele está preocupado com rituais. Mas Jesus fala de relacionamentos. Jesus fala de relação profunda com Deus. Relação saudável consigo mesmo. E relação madura com quem está para encontrar o equilíbrio na sua vida, em relacionamentos, não em regra. E é por isso que no verso 40, para não deixar dúvida, diz, ei, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Uma pergunta feita para testá-lo, Jesus oferece uma resposta que reorganiza a vida. Quando Jesus diz assim, toda a lei e os profetas, ou de toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos, ele está dizendo o seguinte, sabe, toda a sua vida diante de Deus, ou ela se sustenta sobre os seus relacionamentos colocados no lugar. A sua vida com Deus sustenta sobre relacionamentos que são colocados em ordem. Não é vir na igreja, não é fazer, não é ritual, mas é dos relacionamentos colocados em ordem. Sabe o que isso significa? Que vida não é uma vida dividida em partes conectadas, sabe? Deus no domingo, família no outro lugar,
emoções escondidas mal resolvidas, relacionamentos mal resolvidos e no final uma alma cansada, emoções desestruturadas, vida cristã equilibrada, integrada diante de Deus. Sabe por quê? Querido, guarde. Talvez você está patinando e está vivendo desequilibrado, porque você não entendeu o que é uma vida integrada. Seu relacionamento com Deus vai afetar a sua relação com você mesmo. Não tem jeito. Se o seu relacionamento não é profundo com Deus, dificilmente você vai ter uma relação saudável com você mesmo. Dificilmente. Consigo mesmo, ela afeta os seus relacionamentos com o próximo. Se você não trata as questões com relação a você mesmo, dificilmente você vai ter uma boa relação no seu casamento, com seus filhos, no seu que pensam diferente de você. E os seus relacionamentos com o seu próximo revelam na da sua caminhada com Deus. Sabe, a vida desequilibra quando esses relacionamentos saem da ordem. Sabe por quê? Porque se você coloca pessoas no lugar de Deus, sabe o que vai acontecer? Sua vida vai começar a depender da aprovação das pessoas. Se a sua identidade não está em Deus, isso não é a Deus que você pretende agradar, você quer agradar as pessoas, isso vai gerar desequilíbrio. Se você coloca você mesmo no centro, você vira um egoísta, você se torna o centro do mundo. E alguém assim, alguém insuportável de conviver. Ninguém quer viver com você. Você não entende, você não tem amigos, que as pessoas fogem, ninguém te chama para festa, para nada. Se você ignora o próximo, sua espiritualidade é estéril, suas orações não passam desse teto. Não sou eu que estou dizendo, você lê a Bíblia, está na Bíblia. Resolvam, confessem seus pecados para que as suas orações sejam ouvidas e respondidas. Se você ignora a sua alma, seu serviço vai se tornar esgotamento. Se você ignora Deus, todos os outros relacionamentos vão ficar sem eixo. Jesus está ensinando aqui que equilíbrio não é controlar tudo, mas é ordenar corretamente os relacionamentos fundamentais da vida. Sabe, eu queria os olhos essa manhã. Nós vamos terminar daqui a pouco adorando ao Senhor e mais uma vez dizendo que nós somos gratos pelo que nós recebemos dele. Vou convidar em nome de Jesus essa manhã você sair desse lugar aqui fazendo uma autoavaliação. Por que a sua vida talvez talvez parece que a coisa não encaixa? Sabe, uma vida cristã equilibrada, ela nasce quando você começa a se perguntar. Deixa eu te perguntar, como é que está seu relacionamento superficial? Como é que está a sua relação consigo mesmo, diante de Deus? Como é que estão os seus relacionamentos com as pessoas? Não fala, magoada há anos, você não liga, não perdoa. Sabe, talvez a maior necessidade que você tenha hoje não seja de fazer mais coisas, mas é de reorganizar os que sustentam a sua vida. Sabe, talvez essa manhã você precise restaurar a comunhão com Deus. Talvez você precise entregar sua vida a Ele de vez. Parar de ser um religioso, frequentador de igreja, de pequeno grupo, de culto, de campanha. E precisa ter uma relação e dizer: Deus, eu entendo através de Jesus. Eu reconheço que eu não consigo viver sem o Senhor. O Senhor é o dono, é o Senhor, é o Salvador. Jesus é o Salvador. Talvez o que você precise hoje, a decisão que você precisa tomar é restaurar a sua comunhão, começar a restaurar a sua comunhão com Deus. Talvez você precise nessa manhã parar de viver em guerra com você mesmo. Se perdoe, graça, abra mão do controle, aceite os seus limites. Talvez você precise pedir perdão a alguém e quebrar seu orgulho e egoísmo. Assumir a sua responsabilidade. Talvez você precise quebrar o seu orgulho e perdoar. E perdoar e liberar perdão. Liberar essa pessoa e liberar o seu coração dessa dor. Construir pontes. Talvez você precise deixar de apenas conviver e começar a se relacionar com mais intencionalidade, graça e verdade. Que o que Jesus quer ensinar é que a vida encontra equilíbrio quando o relacionamento com Deus dá direção. A relação mesmo recebe graça e os relacionamentos com o seu próximo revelam Cristo sendo formado em você. Revelam Cristo sendo gerado em você. O temperamento de Cristo. Os valores de Cristo. Eu quero orar com você nessa manhã.
E antes de terminar essa celebração, eu quero dar a você a oportunidade de reconhecer que numa dessas 3 conexões vitais você precisa. Então, se há algo que precisa ser realinhado na sua vida, se há uma dessas conexões, talvez é com você mesmo, talvez é com alguém, uma relação que o Espírito te lembrou nessa manhã. Ei, Jesus diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, se você ama Jesus, você serve a Jesus. Se você não está vivendo essa vida em abundância, alguma coisa está em você. Cabe a você, no ano das conexões, começar a restaurar. Talvez seja a sua conexão com Deus, talvez seja com você mesmo, talvez seja investir num relacionamento profundo com Deus, talvez seja começar a ter um relacionamento mais saudável com você mesmo, construir relações maduras com as pessoas à sua volta. Eu não sei o que o Espírito falou ao seu coração nessa manhã, mas se numa dessas áreas você quer começar a reconstruir, usufruir essa vida abundante com você, eu quero fazer uma oração por você. Não vamos cantar, não vamos, mas isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Abençoe. Alguém mais? Eu vou orar, não vou insistir. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O Espírito falou para você, eu não preciso falar mais nada. Mas você percebeu que a sua vida não está, porque uma dessas conexões está em desequilíbrio. Falta profundidade na relação com Deus, ou falta relação saudável com você mesmo, ou falta não achar que vai ser saudável, profunda com as pessoas, mas ela tem que ser madura e você vai construir. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Ela cantando, Senhor, eu sou grato. Eu sou grato porque eu não sou perfeito. Mas através do relacionamento, através de um relacionamento profundo com o Senhor, saudável consigo mesmo, comigo mesmo, e de um relacionamento maduro, eu posso viver a vida abundante que Jesus veio me oferecer. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que está tudo bem? Não, não está tudo bem, mas está em equilíbrio. Não tem todas as respostas, mas está em equilíbrio. Um novo dia eu recebi, a cada dia eu recebo esse novo dia, como as misericórdias de Deus se renovando. Porque o meu relacionamento com Deus é profundo, porque o meu relacionamento comigo é saudável. Cada dia, por Jesus e pela graça dele, amadurecendo o meu relacionamento, principalmente que são próximos, mas são difíceis de relacionar. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado porque, apesar das lutas, dificuldades, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos desvios de temperamento, daquilo que o pecado deformou no teu projeto original em nós, nós podemos viver a vida abundante que Jesus veio oferecer. Obrigado porque, apesar dos... em Jesus o Senhor nos abriu um caminho para termos uma intimidade e profundidade na relação contigo. Obrigado porque apesar dos nossos pecados, das nossas falhas e imperfeições, o Senhor nos ajuda, pela tua graça e pela tua palavra, encontrarmos a nossa identidade no Senhor e temos uma relação saudável conosco mesmos. Encontrarmos a nossa identidade no Senhor, encontrarmos graça no Senhor, encontrarmos perdão no Senhor, encontrarmos misericórdia no Senhor. Obrigado, Pai, porque pelo poder do teu Espírito que habita em nós, nós podemos construir relações maduras com as pessoas que estão à nossa volta, apesar das dificuldades e das limitações. Então, Deus, que nessa manhã, em nome de Jesus, o Senhor restaure essas conexões vitais. E que em Deus, numa relação saudável conosco mesmo, e numa relação madura com as pessoas à nossa volta, possamos reencontrar o equilíbrio e a vida abundante que Jesus veio oferecer. Que ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.